Senhoras e senhores, dentro desse quadro que estamos vivenciando agora, diante da vergonha, diante dos escândalos, diante da corrupção que pegou de ponta a ponta o nosso país, especialmente no judiciário, também no legislativo, mas muito mais no judiciário, onde está o centro de decisões de todos o nosso sistema representativo, porque, afinal de contas, é na justiça que se decide os destinos dos homens, através de decisões que podem alterar substancialmente a vida, tirando a liberdade, tirando valores e tirando ao mesmo tempo patrimônio. Ali, na justiça, tudo se estabelece. A justiça é um centro, não é um poder, mas como centro decisório, como uma instituição de Estado, ela não pode ser maculada. Ela não pode ser comprometida com outros interesses que não os interesses da própria justiça. Promover justiça através da ciência do direito, que é aquela que busca o justo e o equitativo. E precisa ser transparente, precisa ser isenta e precisa ser conduzida por homens de ilibada conduta, com caráter, com conhecimento científico profundo da área do direito, como a nossa Constituição impõe. Mas nós estamos sendo assaltados por um Supremo Tribunal Federal jamais visto em termos de qualidade. Assaltantes, verdadeiros assaltantes, não só do direito, mas do patrimônio. Está aí o Banco Master para provar tudo. Dias Toffoli, com um resort que diz que estava em nome de parentes e primos, mas uma recente entrevista feita lá com 2 jornalistas infiltrados no resort, se comprovou que é dele aquele resort. E naquele resort tem até um cassino. Eu vi as imagens. Um cassino enorme, com caça-níqueis, com mesa para jogos, de todo tipo. É um escândalo. E comprado, provavelmente, com aquele dinheiro que a mulher dele ganhou, de 500 milhões de honorários pagos pela JBS, para que fosse retirada a multa da JBS de 10 bilhões e alguma coisa. E caiu nas mãos de quem? Dias Toffoli. Retirou, suspendeu a multa. Honorários da mulher, 500 milhões. Depois temos Alexandre de Moraes, com 129 milhões e 600 mil reais, honorários da mulher. E sobre isso os dois estão em silêncio, nada. A nação está quieta. E as investigações estão suspensas, porque o Dias Toffoli, como já disse, mandou lacrar toda a prova, que trouxe para si, se arvorando no direito de avocar o processo, que estava ainda em fase de inquérito. Uma vergonha que estarrece o mundo jurídico aqui e em qualquer lugar do mundo. Eu vou ler uma pequena história e, senhoras e senhores, ficarão encantados com o caminho que eu estou encenando como possível de reverter tudo isso que está aí, contaminando o Brasil de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí. Estamos sendo representados por moluscos e não por homens com coluna vertebral,
com caráter, personalidade, valores, princípios, determinação de busca permanente da perfeição espiritual. Não. São canalhas, verdadeiros canalhas, aproveitadores, usurpadores, não só do direito, como usurpadores de recursos que lhe oferecem nas suas atividades jurídicas. É uma vergonha. Vejam esse pequeno e significativo exemplo. É a História Perdida, o nome do título. Todo domingo após a missa, Luís IX, rei da França, entre 1226 e 1270, ia para o jardim do castelo de Vincennes, sentava-se sob um grande carvalho e abria audiência pública para qualquer pessoa. Não havia protocolo nem prioridade de classe. Rico, pobre, camponês, viúva, doente, quem chegasse primeiro era ouvido. Multidões se formavam com filas que duravam horas, mas o rei interrompia reuniões com conselheiros, adiava refeições ou qualquer outra obrigação para escutar cada petição individualmente. Um caso típico registrado nas crônicas da época, um camponês pobre aproximou-se para denunciar que um senhor feudal havia tomado ilegalmente sua terra. Luís IX ouviu o relato, mandou investigar e, confirmada a injustiça, ordenou a devolução imediata da propriedade e a punição do nobre. Fazendo um parênteses rápido, antes de prosseguir, que é curto, não seria o caso de pedir que devolvessem todos o dinheiro que estes dois larápios roubaram do dinheiro público, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes? Com certeza. É o caso mais do que correto de fazer e exigir-se a devolução, mediante confisco, se não tiver outra medida. Mais adiante, tem uma situação ainda dentro da história de Luís IX. Seu biógrafo e amigo, Joinville, relata vários episódios. Assim, o rei frequentemente notava alguém mais tímido ou em dificuldade na fila e chamava para a frente. Este hábito virou marca de seu reinado e o carvalho passou a ser conhecido como Árvore da Justiça por séculos e séculos e séculos. Foi exatamente essa acessibilidade prática, somada ao combate direto à corrupção e à burocracia, que afastavam os comuns da justiça, que levou Luís IX à canonização e à fama duradoura de governante excepcionalmente justo. Nós tivemos um exemplo de rei raro no universo do reinado, raro. Dom Pedro II. Falava, se não me engano, 19 ou 20 idiomas, fluentemente, e escrevia também. Era um sujeito que tinha uma capacidade extraordinária. Conhecia a história, conhecia ciências, conhecia filosofia. Um iluminado e que reinou por 49 anos. Foi deposto em 1889, quando a República assumiu. E depois dali em diante tivemos só horrores. Tivemos um plebiscito para voltar, lá em 1963, na antivéspera da Revolução de 64, que se exigia pelo conturbado momento político e social que o Brasil vivia, às vésperas de implantação de um comunismo, e outra, plebiscito, em 1993, logo depois da Constituição de 88, que deu poderes tão vastos para tanta gente, obrigações nenhuma,
só direitos e deveres nenhum. Direitos para todos. Foi uma Constituição que nasceu buscando os direitos humanos, etc, 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 em um momento que não era adequado. Logo depois de estabelecido o retorno ao Estado Democrático de Direito, digamos assim, para alguns, que foi com 85, foi encerrado o período militar, e aí então voltou toda essa algazarra que nós temos hoje. Então eu pergunto, não está na hora de nós fazermos um terceiro plebiscito? Porque nós estamos vivendo hoje exatamente os mesmos momentos históricos que vivemos lá atrás, em 63 e depois da Constituição de 88. Está na hora um plebiscito geral para estabelecer a monarquia, que é o que existe nos países onde frutifica, vamos dizer assim, o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, as liberdades, e mais do que isso, o cuidado com o zelo que se tem a perseguir aqueles que são corrompidos, que deixam-se corromper, que são perversos, a exemplo do que nós temos aqui. E os países nós temos aqui que são exemplos. Eu cito alguns, para não ser muito longo. Reino Unido, Espanha, Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Luxemburgo, Ásia, Japão, Tailândia, Arábia Saudita, Jordânia, Catar, Malásia, Butão, Brunel, Marrocos, América, Oceania, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Jamaica, Bahamas, e assim por diante, mais de 40 países onde a monarquia impera e se tem desenvolvimento, progresso, liberdade, crescimento econômico e distribuição justa de renda. Isso é o que nós precisamos. Um plebiscito para varrer definitivamente a corrupção que se implantou aqui como praga, que se segura como carrapato no pelo do boi, sugando o sangue da nossa tão combalida república. Senhoras e senhores, com essas palavras, fiquem com Deus.